Cara, pensa num clube que passou por tudo na temporada 22-23. Esse é o Manchester United. E é sobre ele que a gente vai fazer esse vídeo aqui, o review da temporada dos Red Devils. Eu sou o Caiolas, você está convidado a se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e comentar qual o próximo time que eu devo fazer o review da temporada. Esse vídeo do Manchester United, cara, eu vou tentar não deixar ele muito longo, porque você se liga no tanto de roteiro, velho. É muita coisa pra falar. Então eu não vou enrolar muito não. Bora iniciar logo esse vídeo. Como sempre, a gente trata de tudo o que o time passou na temporada. E muitas vezes, né, a temporada 22-23 começou antes do programado. E é o caso do Manchester United. O clube anunciou um novo técnico para a temporada ainda em 21 de abril, quando a temporada 21-22 nem tinha terminado. Erik ten Hag foi apontado como novo treinador, anunciado como novo treinador do clube. Já era uma mostra do projeto que o United tinha em mente para tentar voltar a ser grande, né? A gigantesca história do Manchester United passou por anos aí de baixa e de um time que começou a dar até alguns vexames. E o Erik ten Hag tinha essa difícil missão. O ten Hag chega com um contrato de 3 temporadas com opção de estender por mais um ano. Ele chega já fazendo uma bela reformulação na janela de transferências. Dá para dizer que o começo da janela do Manchester United foi muito mais de saídas do que de chegadas, né? No total, o United trouxe 6 reforços e dispensou 9 jogadores. Então dá para perceber que saíram muito mais jogadores do que chegaram. Só que esses que chegaram, muitos deles vieram depois, né? A gente pode falar, por exemplo, que o Malásia, o Lisandro Martinez e o Eriksen foram realmente as contratações da janela antes da temporada começar. Enquanto desses vários que saíram, muitos eram base ou constantemente titulares na equipe. E todos esses vexames, essa má fase que o United enfrentou nos últimos anos, passou pelos pés desses jogadores, né? Bailly, Cavani, Lingard, Juan Mata, Matic, Pogba. E esses que eu comentei, Malásia, Lisandro e Eriksen, são de fato as primeiras contratações, as primeiras chegadas do Manchester United. E a temporada começa dessa maneira, com apenas essas 3 chegadas e vários jogadores indo embora, 9 no total. Então o United inicia a temporada com um elenco mais curto do que no ano anterior e um pouco menos qualificado também. E isso cobrou o preço rápido, né? O Fred Caldeira definiu que o começo da temporada do Manchester United, o novo tinha cara do antigo, né? O hoje ainda tem cara do ontem, porque de fato o início da temporada é bem ruim. São 2 derrotas do Manchester United na estreia da temporada, na estreia em casa, uma derrota para o Brighton por 2-1 e uma semana depois uma vergonhosa goleada por 4-0 contra o Brentford. Curiosidades, né? Fui olhar estatísticas dessas 2 partidas e olha que interessante. Em ambas, o Manchester United teve mais de 60% de posse de bola. Só que ele perdeu as 2 partidas e teve exatamente o mesmo número, ou muito perto, o número de finalizações do time adversário. O United ficou 2 vezes mais com a bola e mesmo assim criou a mesma quantidade de chances. O que isso mostrou para o Ten Hag? O que isso mostrou para nós que assistimos? Que o meio-campo do Manchester United era pouco produtivo e também era frágil física e tecnicamente. O time tinha a bola, mas não conseguia criar e dava muito espaço para o adversário criar. O adversário tinha muito menos a bola e criava o mesmo número de chances. E o Brentford fez 4 gols, muitos deles em contra-ataque. Então a retomada, a volta para a defesa era ruim do Manchester United. Algumas questões engraçadas, né? No primeiro jogo, o Eriksen começou na linha de frente, começou avançado na linha, no trio ofensivo do time. E no segundo jogo, o Cristiano Ronaldo foi titular pela primeira vez na temporada, que foi a derrota de 4-0 para o Brentford. Esse meio-campo pouco, né, efetivo, produtivo, fez com que o Manchester United e o Ten Hag se mexessem muito bem no mercado e trouxessem Casemiro, o volante brasileiro. Foi a grande contratação da equipe na janela de transferências. Chega depois dessas 2 derrotas, justamente para tentar mexer nesse meio campo. E também o Ten Hag promove alterações e começa
a tirar o Harry Maguire, que foi titular nas duas partidas, e o Maguire vai para o banco de reservas e também mexe no meio-campo, deixando também o Cristiano Ronaldo de fora. O time passa a ter uma cara mais do que seria o time titular ideal do Erik ten Hag, e isso dá resultado imediatamente. Depois dessas duas derrotas, o United engata 4 vitórias seguidas na Premier League. Dentre essas vitórias, uma delas contra o Liverpool, no maior clássico da Inglaterra, e outra contra o Arsenal, ambas em casa. O Arsenal era o líder da Premier League no momento e o time que estava encantando. Então são duas boas vitórias que mostram que o Manchester United estava em reconstrução, estava encontrando os caminhos, os eixos para poder crescer na temporada. E essas duas mudanças, né, são cruciais para isso, que é a saída do Harry Maguire e o Varane fazendo parceria com o Lisandro Martinez na zaga e o CR7 no banco. E aqui começa uma grande polêmica que perpassa a primeira metade da temporada do Manchester United, a polêmica Cristiano Ronaldo. Cara, o Ronaldo deu muito trabalho para o time. Ainda na pré-temporada, bom dizer que a pré-temporada não foi muito boa, o Cristiano Ronaldo praticamente não participou da pré-temporada do time. Um amistoso contra o Raio Vallecano, ele sai do estádio antes do final do jogo. Antes do jogo acabar, ele já estava zarpando de Old Trafford. Isso pegou, obviamente, muito mal. O Ten Hag não gostou e repreendeu publicamente o Cristiano Ronaldo. Só que essa sequência boa de jogos com o Cristiano Ronaldo na reserva pegou muito mal também para ele. Ele não aceitou muito bem isso e o fato do time estar ganhando jogos com ele no banco piorou um pouco a situação pro lado dele, porque era óbvio que o time estava funcionando melhor sem ele do que com ele. O que não excluiria um papel importante para o Cristiano Ronaldo. O Ten Hag deixou isso bem claro em entrevistas. Ele tem um papel importante de liderança, de experiência aqui no nosso time. E aí chega um jogo no dia 19 de outubro contra o Tottenham, também em casa no Old Trafford, em que o Cristiano Ronaldo se recusa a entrar em campo e sai para o vestiário antes do fim do jogo. Ele dá as costas para o time dele. E, mais uma vez, isso pega muito mal. Mais uma atitude disciplinar que o Ten Hag não gosta. E o Ten Hag pune o Cristiano Ronaldo. Exclui ele dos treinos, faz com que ele treine sozinho no CT do Manchester United e ele é barrado do jogo seguinte, que era um jogo contra o Chelsea. Uma semana depois desse jogo que ele foi barrado, ele volta a jogar e ele é colocado como titular em 2 jogos seguidos. No primeiro jogo, o Manchester United vence por 1-0 contra o West Ham, mas o time joga mal. O United não joga tão bem assim quanto vinha jogando nas outras partidas. E depois o time perde para o Aston Villa por 3-1 na estreia do Unai Emery em Birmingham. O que isso mostrou? Mostrou que, de fato, quando o Cristiano está em campo, o time não produz, o time não joga da mesma maneira que quando ele está fora. Isso dá um pouco do direcionamento de como poderia ser a temporada do United e do CR7. E aí, nos últimos 2 jogos, antes da pausa para a Copa do Mundo, o jogo pela Copa da Inglaterra e um pela Premier League, o Cristiano não é nem relacionado. E a justificativa dada pelo clube e pelo Ten Hag é a de que ele está doente. Cara, assim, vamos ser muito sinceros, a gente não acredita nisso. O Cristiano Ronaldo não estava doente, já era o problema disciplinar e o problema de relação entre técnico e jogador que estava aparecendo de outra maneira. Mas a justificativa da doença foi o que usaram. Até aí eu acho que tinha um certo controle de danos. Estava um pouco controlada a situação e o Ten Hag pretendia, na pausa para a Copa do Mundo, ter uma conversa com o Cristiano, com o staff dele, para ver como que seria a continuidade da temporada. O grande problema surge justamente no dia do último jogo, antes da pausa para a Copa do Mundo. O United enfrenta o Fulham e vence essa partida por 2-1 com um gol no último minuto do Alejandro Garnacho, um argentino, jovem argentino, joia da base, que estava surgindo e ganhando muita moral. Inclusive lembrando um pouco o Cristiano Ronaldo, a torcida estava cantando para o Garnacho a mesma música que cantava para o Cristiano Ronaldo quando ele iniciou sua carreira no Manchester United ainda muito jovem. Nesse dia o United vence um jogo com um gol no último minuto dessa joia que é comparada ao Cristiano Ronaldo e ao final do jogo só se fala de uma coisa, uma entrevista polêmica que foi divulgada naquele mesmo dia
do Cristiano Ronaldo para um jornalista inglês chamado Piers Morgan. O Cristiano, por trás do clube, por trás do staff, sem autorização, deu uma entrevista exclusiva na qual ele jogou tudo no ventilador. Ele falou mal da diretoria, ele falou mal do clube, ele falou que o clube, o Manchester United, estava atrasado, o CT, a estrutura já não é mais a mesma, que o clube parou no tempo. Ele falou mal do Ten Hag, que achou que o Ten Hag foi injusto com ele. Ele falou mal do Rangnick, sobrou até pro Rangnick, que já não estava mais no United. O Cristiano Ronaldo jogou tudo no ventilador e isso, obviamente, pegou muito mal. Claramente ele estava tentando sair, garfar ali a sua saída do clube de qualquer forma. E foi justamente isso que aconteceu. Durante a Copa do Mundo, o Ten Hag e a diretoria decidiram romper o contrato do Cristiano Ronaldo e ele deixou de ser jogador do Manchester United. E a polêmica Cristiano Ronaldo do Manchester United, que foi muito turbulenta e prejudicou muito o clube, se encerrou durante a Copa do Mundo de uma maneira muito nos bastidores, muito com focos em outras coisas. Foi um pouco ruim para a carreira dele e a visão da torcida do Manchester United sobre ele, que acho que mantém um carinho, mas também vê ele como um cara que achou que fosse maior que o clube em determinadas atitudes e ações. Eu estava falando da fase muito boa que o Manchester United teve depois de um começo ruim, e essa fase boa foi encerrada, interrompida para uma derrota que o time teve, uma goleada que sofreu para o Manchester City. E aqui dá para a gente entender bem como vai ser a temporada do Manchester United. O time começa muito mal, perdendo dois jogos seguidos, depois recupera e ganha 4 jogos seguidos, ganhando clássicos, depois cai, toma uma goleada para o maior rival, um choque de realidade, né? Essa temporada de altos e baixos é a tônica do Manchester United. O time vai para a pausa na Copa do Mundo em 5º lugar, que é uma boa posição, brigando pelo top 4, que seria realmente o objetivo que o time teria, né, no início da temporada. E voltar à UEFA Champions League era o objetivo inicial do Manchester United. E como eu falei, o Garnacho surge aí como a grande joia, grande expectativa. E na Europa League, o time termina em 2º do seu grupo. Perde na estreia para a Real Sociedad, depois ganha todos os outros 5 jogos, mas empata com o clube espanhol em pontos e perde nos critérios de desempate e termina em 2º. E o sorteio da Europa League é feito e o United vai pegar simplesmente o Barcelona. Mas a gente já vai falar mais sobre isso. A volta da Copa do Mundo, pós-Copa do Manchester United, é ainda melhor do que o início da temporada. Se o time teve uma boa fase ali na primeira metade, o pós-Copa, os primeiros 2 meses da volta da Copa foram simplesmente sensacionais. O Manchester United volta 4 vitórias em sequência. Uma delas, uma incrível virada contra o Manchester City, que havia goleado o Manchester United lá na primeira metade e agora o United dá o troco em Old Trafford, vira uma partida que mostra força, mostra volta, mostra esse retorno do clube, né? Vamos acompanhar aqui a ideia dos altos e baixos da temporada. E depois disso, o time tem essa sequência interrompida por 2 resultados ruins. Um empate fora de casa contra o Crystal Palace e uma derrota para o Arsenal. O que esses 2 jogos têm em comum? Ambos foram na mesma semana e ambos foram decididos no último minuto. O Manchester United toma o empate do Crystal Palace já nos acréscimos e toma o gol da derrota para o Arsenal também 44, 45 do segundo tempo. E esses 2 resultados ruins meio que afastam qualquer possibilidade do United brigar efetivamente pelo título. Porque com a boa sequência que o time estava depois da Copa, havia essa esperança da torcida, mas 2 resultados ruins nos últimos minutos. É curioso, né? O United, que ficou tão conhecido por brigar por títulos, por gols nos últimos minutos, tomou gols nos últimos minutos dessa vez, em 2 partidas distintas, e meio que se afastou da briga pelo título e mostrou para a equipe do Ten Hag e para a torcida que, ó, nessa temporada é foco total no top 4. O foco é voltar para a Champions, é ficar entre os 4 melhores. Por outro lado, se na Premier League a briga pelo título ficou um pouco longe, o time ia muito bem mesmo, nas Copas, principalmente na Copa da Liga Inglesa, Carabao Cup.
o Manchester United vai eliminando adversários e avançando assim, a passos largos rumo à final. O time goleava, não só vencia e passava de fase, mas goleava os adversários. E chegou à final da Carabao Cup, que seria jogada contra o Newcastle no dia 26 de fevereiro. Mas, enquanto isso, né, o time oscilava um pouco na Premier League, mas a gente não pode esquecer que tinha aquele confronto que eu mencionei da Europa League contra o Barça. E um período de 10 dias super decisivos na temporada do Manchester United se aproximava. O time ia enfrentar o Barcelona fora de casa, uma semana depois iria enfrentar o Barcelona em casa no jogo da volta da Europa League e 3 dias depois do jogo da volta iria ter a final da Carabao Cup. E seriam muito decisivos esses jogos. E quem seria a grande estrela, né, a grande esperança do Manchester United? Marcus Rashford. O Rashford faz um pós-Copa simplesmente sensacional. Cara, ele teve uma fase de fazer gols em muitos jogos seguidos, se não me engano 10 jogos seguidos. E olha que interessante as estatísticas do Rashford pós-Copa do Mundo. Ele jogou 19 jogos e fez 18 gols e 4 assistências. São números, assim, de Erling Haaland. E ele era a grande esperança do Manchester United para superar as barreiras, brigar pelo top 4 na Premier League e, quem sabe, ganhar algum título. Então chegou esse período mega decisivo de 10 dias, o jogo da ida, jogo da volta pela Europa League contra o Barça e a final da Carabao Cup, da Copa da Liga Inglesa. E era meio tudo ou nada para o Manchester United. Jogar o primeiro jogo na Catalunha, em Barcelona, e empata em 2-2. E uma semana depois tem o jogo de volta no Old Trafford e consegue, virando a partida, um resultado positivo de 2-1 com gol do brasileiro Antony. Já é uma grande resposta, né? Como quem diz, olha, somos duas equipes, dois clubes em reconstrução, Barcelona e United, mas nós estamos um passo à frente. Nós estamos passando por vocês, jogando melhor, dominando vocês na nossa casa e a nossa reconstrução está à frente. Foi uma espécie de momento de êxtase e de grande confiança no trabalho do Ten Hag, que se confirmou 3 dias depois, com o título da Copa da Liga Inglesa, o primeiro título da era Ten Hag, e que foi muito comemorado pelos jogadores e pela torcida. Uma vitória de 2-0 sobre o Newcastle em Wembley, no dia 26 de fevereiro, consagrou o United campeão da Carabao Cup, já mostra como o trabalho estava no caminho certo. E aqui vale menção mega honrosa a um cara que mudou o patamar do Manchester United, que eu já comentei no começo do vídeo, que é o Casemiro. Cara, o Casemiro chega com experiência, com liderança. A partir do momento que ele se torna titular da equipe, o United realmente muda o seu patamar. E aquela fragilidade do meio-campo, aquela fragilidade da equipe que a gente estava mencionando, deixa de existir. E o Casemiro é recompensado justamente nessa final. Ele marca um dos gols do Manchester United, um dos gols do 2-0, o outro gol do Rashford, que era a grande esperança, como eu falei para vocês. O Casemiro se torna um pouco desse símbolo dessa reconstrução do Manchester United. Uma grande contratação que com certeza vai ser capitão da equipe nas próximas temporadas. Deu a sensação, após eliminar o Barcelona na Europa League e após conquistar o primeiro título da era Erik ten Hag, deu a sensação de que o Manchester United voltou, sabe? O gigante acordou. Aquela ideia de que o Manchester United que a gente conhece, que a gente se acostumou a ver, estava voltando. Mas vamos lembrar também do que eu comentei com vocês. A temporada do Manchester United foi de altos e baixos. E depois de um pico tão grande, vem o maior tombo da temporada. Dias depois da celebração do título, o Manchester United vai enfrentar o seu maior rival, o Liverpool, fora de casa, no maior clássico do futebol inglês. E o resultado é histórico contra o Manchester United. Uma goleada de 7-0. E, cara, o Liverpool que estava numa temporada ruim, o Liverpool que estava muito abaixo e o Manchester United que estava num momento muito melhor. A expectativa para esse jogo era tão grande que falava-se assim, olha, é a primeira vez em muito tempo que o Manchester United tem condição de ganhar do Liverpool em Anfield. É a primeira vez em muitos anos que a gente vê, no mínimo, os dois times em igualdade para esse confronto. E deve ter doído muito na torcida, com certeza doeu muito nos jogadores, tomar esse 7-0. Isso afetou muito os jogadores, porque depois deste jogo, o United
oscilou muito, deu uma desligada da Premier League e começou a somar alguns maus resultados, né? Empatou em casa contra o Lanterna Southampton, perdeu para o Newcastle fora de casa, estava ganhando do Tottenham por 2-0, tomou o empate, perdeu para o Brighton. Esses choques de realidade vieram com constância na temporada dos Red Devils, né? Vinha numa boa sequência, goleada para o Manchester City. Vinha numa boa sequência, caso Cristiano Ronaldo. Vinha numa boa sequência, 7-0 para o Liverpool. Então essa oscilação muito grande, típica de um time em reconstrução, de um clube em reconstrução, foi aí a tônica do United na temporada. E começou a perceber que, olha, nós temos que retornar nossa atenção para a Premier League na reta final para poder garantir a vaga na Champions. Então o United focou e conseguiu terminar a Premier League na terceira colocação, de volta à Champions League. Inclusive o Liverpool foi um time que começou uma sequência depois dessa vitória sobre o United para quase chegar à Champions. Então o time mostrou força novamente para conseguir manter essa vaga no top 4. Já nas Copas, na Premier League, então termina em terceiro, e nas Copas o time estava indo muito bem. O Erik ten Hag mostrou ser um ótimo treinador em mata-matas, porque tinha vencido já a Carabao Cup e tinha avançado na Europa League sobre o Barça, depois avança nas oitavas de final contra o Betis, mas cai nas quartas para o Sevilla. O Sevilla que depois viria a ser o campeão da Europa League, né? E esse jogo contra o Sevilla, principalmente o jogo da ida em Old Trafford, ele é doloroso também para a torcida do Manchester United. O time estava vencendo por 2-0, jogando muito bem no primeiro tempo. Os jogadores de repente deram um apagão, o time leva um empate em 2-2. E no jogo da volta, toma 3-0 com falha de De Gea, com falha do Maguire. E a Europa League, o sonho europeu e de um título europeu, cai. Mas o United seguia muito vivo e muito bem na Copa da Inglaterra, a FA Cup. E também estava avançando, sim, a passos largos. Assim como foi na Carabao Cup, o United estava na FA Cup, mostrando muita força. O time avançou em todas as fases, vencendo por 3-1 até a semifinal, quando pegou o ótimo time do Brighton, e já em Wembley. E esse jogo foi muito aberto e muito tenso. As duas equipes perderam boas chances de marcar. O jogo foi 0-0 e foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Manchester United se classificou para a final da FA Cup e acendeu uma chama de ganhar o segundo título na temporada. Essa final contra o rival local, o Manchester City, que era o time que estava em busca de um feito histórico. O Manchester City estava em busca do feito histórico do treble. Eu falei isso no review da temporada do City. E o United podia ser essa pedra no sapato, né? E essa final tinha um elemento muito especial, que além de ser dois rivais de Manchester, dois rivais locais, o Manchester United era a única equipe da história do campeonato inglês, da era Premier League, que tinha conquistado esse treble. O campeonato inglês, a Copa da Inglaterra e a Champions. E o Manchester City poderia fazer isso e tinha essa final da Copa da Inglaterra contra o United. Então eles poderiam evitar. Infelizmente isso não aconteceu. O Manchester City venceu essa final por 2-1. Um dos gols, inclusive, sai com 15 segundos de jogo. Uma loucura. E no fim das contas o City levou o treble. Mas, cara, essa temporada de altos e baixos do Manchester United mostra pra mim, primeiro, que o Ten Hag foi colocado à prova em sua primeira temporada, assim, em diversas situações, em todas as situações possíveis, coisas extra-campo, coisas em campo, né? Reconstrução do time, achar o melhor jeito do time jogar, as melhores peças. E ele passou por todos esses testes e eu acho que passou com louvor, né? Com erros, obviamente, mas com louvor. E ele atingiu todos os objetivos e um pouco mais que foram colocados a ele. O objetivo era voltar à Champions, ele atingiu. O objetivo era ir bem nas Copas. Ele foi muito bem nas Copas, nas duas. Conquistou uma e foi vice-campeão na outra. E o objetivo era mostrar força na Europa. E isso o Manchester United mostrou. Caiu nas quartas de final, mas eliminou o Barcelona, que é uma demonstração de força. Então, para mim, a temporada do Manchester United é muito positiva. Eu acho que você, que é torcedor, vai concordar comigo. Então, deixa seu comentário aí. Bom, é isso. Esse foi o nosso review da temporada 22-23 do Manchester United. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito chato, mas tinha muita coisa para falar que não podia deixar de fora. É isso. Eu sou o Caiolas. Se inscreve no meu canal, deixa o like, comenta qual o próximo review que eu tenho que fazer. Valeu. É nóis.